Olá, seja muito bem-vindo, Alexia aqui novamente, e nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas simples para você entender a Bíblia e pregar com conhecimento e poder. A primeira dica que eu vou te dar é que você vai precisar de recurso espiritual e recurso físico para você entender e pregar com conhecimento e poder. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia na graça, no conhecimento, em estatura diante dos homens. Ou seja, o Senhor crescia em todas as áreas. Falamos muito de Paulo. Paulo escreveu diversas cartas, foi o maior discípulo de Jesus. Mas Paulo estudou muito nos pés de Gamaliel. Ou seja, Paulo ele tinha já o recurso humano e ele buscou o conhecimento divino. Em um certo momento ele falou, eu abro mão do conhecimento humano e vou buscar apenas o conhecimento divino. Vou usar somente o conhecimento divino. Mas o conhecimento humano que ele abriu mão foi de teorias, foi de dogmas, não foi do conhecimento que ele adquiriu da palavra do Primeiro Testamento. Ele abriu mão apenas do conhecimento humano, ou seja, tudo que ele aprendeu referente à palavra do Primeiro Testamento, porque eu não chamo de Velho Testamento, eu chamo de Primeiro Testamento, ele trouxe, ele não deixou, ele trouxe. Ou seja, para você entender a Bíblia, você precisa entender que precisa de recurso espiritual e recurso físico. Passando do primeiro ponto, para você ter uma ideia, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que para ele pregar, ele precisa estudar durante 12 horas. Isso quer dizer o quê? O zelo com a palavra do Senhor, o zelo com o ministério que Deus colocou em suas mãos. O segundo ponto, para você entender e ler a Bíblia, agora que você sabe que você precisa de um recurso espiritual e do recurso físico, é aprender a utilizar esses recursos. Primeiro é o recurso espiritual. Você tem que buscar a Deus revelação na palavra. Você tem que buscar a Deus, você tem que pedir sabedoria ao Senhor, você tem que orar nesse sentido. Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler livros, você tem que escutar pregações. Fazendo isso, buscando o recurso espiritual, Deus ele vai começar a abrir a sua visão. E o que seria o recurso físico? É simplesmente a soma do material com o esforço pessoal. Tenha primeiro diversas versões de Bíblia, pois você vai comparar e vai ver qual se aproxima do original. Procure um bom dicionário, pois isso vai facilitar muito. Sempre leia a Bíblia diversas vezes. E nunca procure uma opinião de outra pessoa sem ter primeiro uma opinião própria, uma aplicação própria daquele texto. Pois se você sempre buscar a opinião de alguém, a opinião de uma Bíblia de estudo ou de um pregador, você nunca vai ter uma revelação do Senhor. Então primeiro você busca a revelação. Depois que você buscou a revelação, não entendeu, não encontrou algo interessante, você começa a pesquisar no YouTube, você vê ali o rodapé da Bíblia, porque isso aí vai realmente levar você para outro nível. 3. Faça perguntas ao texto. O que está sendo dito nesse texto? Quem está falando? Onde ocorreu? Por que ocorreu? Busque mentores espirituais. Procure alguém que possa estar te ensinando. Se você não tem alguém capacitado na sua igreja, busque um seminarista, invista em alguém
pague algumas aulas, porque pagamos diversas coisas, pagamos diversas mentorias, mas quando é no reino queremos de graça. Você tem que entender que um seminarista, ele tem um gasto com o quê? Ele tem gasto com os livros, gasto com a faculdade. Então a gente tem que dar honra a quem merece honra. Se você não tem dinheiro, não tem problema nenhum. Busque mentores espirituais no YouTube. Eu mesmo, toda vez que eu preciso pregar em algum texto, eu primeiro leio, depois eu buscar algumas referências de pessoas que eu sigo. Então busque mentores. 4. 5. Busque uma aplicação pessoal. Ou seja, sempre busque no texto uma aplicação pessoal ou uma aplicação para a igreja. Isso certamente vai virar o jogo. Por quê? Quando a Bíblia falar contigo, certamente estará falando com outras pessoas. E por último, para a gente estar encerrando, sempre aponte para Cristo. Sempre faça uma pregação cristocêntrica, ou seja, toda pregação ela tem que apontar para o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, uma vez eu preguei sobre Jó e o tema da palavra era entre na cerca. Ou seja, eu mostrava o quanto o Senhor protegia a família de Jó a ponto de Satanás ver uma cerca e Deus prosperar tudo o que Jó fazia. E aí eu dei uma aplicação. Qual foi a aplicação? Você quer entrar na cerca? Para entrar na cerca, hoje em dia, você tem que receber a Jesus Cristo. Você tem que receber a Jesus. E aí eu fiz uma comparação quando passou a praga lá no Egito, que colocaram ali sangue nos umbrais ali da porta e os primogênitos foram poupados. Eu falei, é o sangue de Cristo que vai te proteger do inimigo. Então você quer prosperar, você quer avançar como Jó, você quer ficar protegido contra as armadilhas do inimigo? Receba a Cristo. Eu tenho certeza, se você utilizar as dicas que eu te dei aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir avançar e você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Se você não sabe pregar, se você está começando, se você precisa de conhecimento, se você não sabe pregar, tem dificuldade de ler, entender a Bíblia, eu preparei um material para você realmente crescer na graça e no conhecimento. Conheça o nosso curso, o Ministro Capacitado por Deus. Eu tenho certeza que esse curso ele vai te ajudar muito a crescer na graça, no conhecimento